Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo, aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Esse é um texto que se encontra no capítulo 5 do Evangelho de João. E é uma história um tanto interessante, com detalhes interessantes. Alguns detalhes que nós temos é que esse tanque chamado Betesda, em hebraico, significa algo como lugar da misericórdia divina. É interessante que neste lugar, o evangelista João, ele nos relata que havia lá uma grande multidão de enfermos, muitos cegos, mancos, pessoas ressecadas, e que todas elas tinham uma esperança, a esperança de que as águas fossem movimentadas. Existia nesse tempo a fé, a crença de que quando as águas eram movimentadas, aquele que se chegava primeiro no local das águas agitadas era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Então dá para se imaginar a confusão e o tumulto que era quando a água era movimentada e aquela multidão corria para tentar tocar aquela parte da água movimentada para que então fosse curado. Com todos esses detalhes, então, João, ele menciona um homem que estava enfermo havia 38 anos. Pelo versículo 8 e 9, podemos entender que esse homem ele era um paralítico, porque ele estava deitado sobre um leito e não andava. Então, há 38 anos, há quase 40 anos, esse homem era paralítico, ele se achava enfermo e a sua maior esperança era conseguir chegar até o local onde as águas estavam sendo agitadas. Porém, o empecilho, além da sua própria enfermidade, a sua condição de não conseguir se locomover sozinho, este homem não tinha mais ninguém que pudesse ajudá-lo a chegar até aquele local onde ele seria curado. Isso com certeza deve ter sido muito frustrante para ele ao longo desses 38 anos. Percebemos a sua frustração quando Jesus chega até este homem e pergunta: Você quer ser curado? Queres ficar são? A resposta deste homem nos mostra sua frustração. Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou desce outro antes de mim. Não havia ninguém que o ajudasse a chegar até aquilo que ele tanto esperava, que era a restauração da sua saúde, a restauração dos seus movimentos. E é nesse momento que Jesus chega. Detalhes na Bíblia, eles são sempre propositais. Existe um paralelo sendo apresentado de forma implícita nesse relato todo. Nos é dito sobre um lugar, um tanque onde havia águas que eram agitadas, movimentadas por um ser angelical, um ser celeste, e águas que trazia cura para enfermidades. O nome desse tanque está relacionado à misericórdia divina e à esperança das pessoas que estavam neste local
é que um ser que descesse do céu e agitasse aquelas águas. E o paralelo que nós podemos perceber é quando o próprio Filho de Deus, o verdadeiro ser celestial, na verdade, o verdadeiro divino, o próprio Deus em carne, ele se chega até um homem, cuja esperança era de alguém que descesse do céu. E então esse alguém, chamado Jesus, que desceu do céu, chega até este homem. E agora não é o homem que precisa se achegar até aquelas águas agitadas para ser curado. Na verdade, é a própria fonte de águas vivas, que não somente curam enfermidades, mas que também nos dá a vida eterna. Essa fonte, Jesus, se chega até esse homem. A esperança dele, daquele homem, era que ele pudesse tocar nas águas agitadas, mas agora há um homem chamado Jesus que toca nele para que ele seja curado. Este é a verdadeira misericórdia de Deus. O seu Filho, que foi enviado para nos curar das nossas enfermidades, não somente físicas, mas mesmo aquelas da nossa alma. O tanque se chama o tanque da misericórdia divina, mas Jesus é a verdadeira expressão da misericórdia de Deus. Jesus é aquele que se compadece dos desfavorecidos, daqueles que estão em condições dignas de compaixão. Este homem, paralítico até então há 38 anos, ele não somente era desfavorecido entre a sociedade, pois ele era um enfermo que não podia se locomover. Ele não tinha nenhum valor na sociedade. Mas ele também era desfavorecido entre os seus iguais, entre aqueles que também eram enfermos. E daquele lugar, de todos os enfermos, talvez este fosse o mais sofrido, porque ele nem mesmo conseguia tentar chegar às águas. E ele também não havia ninguém que se compadecesse dele. Mas Jesus é a verdadeira misericórdia divina, é o verdadeiro homem que se compadece do seu próximo. Jesus é a misericórdia de Deus encarnada. E para finalizar, um detalhe que deixa tudo isso ainda mais interessante é que João, no versículo 9, ele vai nos dizer que aquele dia era um sábado. O sábado para o povo israelita, especialmente para os judeus, era um dia santo, sagrado. Era conhecido como o dia do descanso, o Shabat. Nesse dia era obrigatório o descanso. Mas nós podemos ver que um homem estava cansado até mesmo de esperar. E finalmente o seu descanso chegou. A sua espera finalmente acabou. Porque Jesus, aquele que é Senhor até mesmo sobre o sábado, e que é o verdadeiro descanso, ele veio até este homem. E não somente a este homem, mas ele veio também a nós. Jesus, ele foi enviado em nosso favor. Ele foi enviado para que nós encontrássemos o verdadeiro descanso para as nossas almas. Jesus, ele nos diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele se compadece daquele paralítico, mas na mesma medida ele se compadece de nós. Mas ainda que a semelhança do paralítico você não consiga ir até Jesus, creia que assim como Jesus foi até o paralítico, ele pode ir até você. Que esse relato desse paralítico que enfim encontrou seu descanso e achou em Cristo a sua cura e também a sua salvação. Que o relato deste homem possa nos trazer de novo a esperança de que Deus pode agir em nosso favor, de que Deus ele vem ao nosso encontro, trazendo misericórdia e trazendo descanso para as nossas almas. Que esse relato possa fortalecer a nossa fé de que há um que desceu do céu para nos encontrar na nossa miséria. E este homem, chamado Jesus, se compadece de nós, nos tirando da nossa miséria e nos colocando no lugar de descanso, de alegria, de glória.
que esse relato possa nos fazer lembrar de que em Cristo nós temos descanso, que em Cristo nós temos misericórdia e que Cristo é maior do que qualquer movimento. Cristo é maior do que qualquer agitação. Cristo é maior.